Olá, para aqueles que não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, advogado, especialista em direito militar. Agradeço a confiança, tá, pessoal? Vamos que vamos, tá? Esse vídeo aqui é continuação dessa situação aí do estado do Rio de Janeiro, tá? Ministério Público, tá? Já ia falar Procuradoria, porque eu tô falando muito da Procuradoria, né? Mas eu vou deixar a Procuradoria um pouquinho de lado, tá? Para falar um pouquinho aí do Ministério Público. Falei do vídeo, tá? No vídeo anterior eu falei sobre o artigo 2º, tá? E agora vamos falar sobre o artigo 9º. Eita, Teodoro! Senta aí, meu camarada, pra assistir, tá? Faça isso, tá? Faça isso, tá? Senta aí, tá? Vamos assistir, tá? Pega um café, tá? Teodoro vai beber uma aguinha com gás, tá? Faça isso, cara, porque olha o que esses camaradas estão fazendo com a nossa vida, tá? E a gente não precisa ser pobrezinho coitado, tá? Não. É só dividir o pão, tá, pessoal? Que não tem recuperação fiscal, não, tá? Não estão sabendo dividir o pão, tá? É por isso que a gente tá vivendo isso, tá? Porque a violência vende, tá? É por isso que a gente tá vivendo isso. E de novo afirmo, tá? Se a gente garante direitos fundamentais, tá? Do cidadão fardado, policial militar, a gente tem menos violência, tá? O inverso aí, meu camarada, do que você acha, tá? Que você ouve, né? Aí entra... mas aí falaram um montão de coisa pra você, tá? Policial militar, né? Policial civil menos, né? Mas o policial militar, né, cara? Porque tem essa maluquice de hierarquia e disciplina, tá? É isso, tá? Essa é a grande questão, tá? Mas é sobre isso, cara. Porque aí a pessoa fala um montão de coisa, né, cara? E a gente Aí o Teodoro vem, tá? E fala isso aqui, você senta, assiste e tire suas conclusões, cara. E vê quem tá falando a verdade aí, quem tá mentindo, tá, cara? E não tenha, né, receio, cara, de entender que errou, né, cara? Que você acreditou, né? Porque faz parte. Porque é pior, né, você, pra não admitir que errou e acreditou, cara, Deus, pátria, família e tudão aí, cara, você continuar acreditando, né, cara, porque isso vai te trazer mais prejuízo. É mais fácil você colocar a bola no chão, cara, ver o que eles fizeram, ver o que eu tô falando, tá? E conversem entre vocês, tá? E cheguem às conclusões aí, cara. Me ajudem, tá? A tornar, de fato, o Rio de Janeiro uma cidade mais segura para todos nós, tá? E que o policial não morra. Porque eu não quero ver deputado postando que morreu mais um. Não tem que morrer nenhum, tá? Não tem que morrer nenhum, tá? E o que morrer não tem que ganhar 100 mil, porque isso aí é nada pro Estado. É nada, meu camarada. É nada. Sabe por quê? Porque a Procuradoria do Estado, tá? Ganha ali de repartição de honorários, né? O procurador, tá? 100 mil, 90 mil. E o que é um seguro, né, cara? Para um militar que tombou, né? Não, cara. Tá tudo errado, tá? Não. E aí, essa situação do MP me faz, né, reafirmar. Eu quero ver portal da transparência em relação aos promotores, tá? Ao MP. Defensoria, MP, TJ. Epa, Teodoro. Tribunal de Contas, tá? Teodoro, todo mundo, pô. Juízes, desembargadores, servidores do Poder Judiciário. Vamos aqui, cara. Senão fica ruim, pô. Senão fica ruim, né, cara? E é aquilo que eu te falei, cara. A violência vende e faz com que esse tipo de coisa aconteça, tá? Porque se você educa a criança, cara, esse tipo de coisa não vai acontecer, pô. Porque a criança educada, alimentada, né? Porque não é só educar, você tem que educar e alimentar. Para que a criança tenha cognição e possa aprender, cara. A verdade é essa, tá? A verdade é essa, pô. É essa, tá? E aí você vive toda essa situação, né? E depois é bandido bom, bandido morto. Mas o que nós estamos fazendo, tá? É isso que eu falo. É isso que eu falo, tá? Então dá pra gente melhorar e muito, né, a vida do policial e por arrastamento de toda a sociedade. E eu acho que a mudança vem por intermédio do próprio policial militar. Teodoro, ainda há pouco, tá? Falei aí com o camarada a questão da promoção das praças da PEMERG. E vou repetir aqui, tá, cara? Não tem correria, tá?
Não, não, não. Teodoro Chagas, advogado, estuda. E o Teodoro é tudo assim, tá? É tudo assim, tá? Teodoro é assim, então não tem isso comigo. Não mesmo, tá? Liberdade do exercício profissional da advocacia, tá? E eu defendo isso com unhas e dentes, tá? E é isso. Porque tem que estudar, tem que fazer tudo direitinho, tá? Porque a pressa e, epa, vamos botar pra andar, né? Não, 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 não. É o que faz a gente perder, cara. É você ter um direito sensível, mas, caramba, muito maneiro. Mas você chega ali, ó, e taca o baile, e aí você perde. Você pode ter o direito, mas se você não souber fazer uma discussão adequada, né, e fazer tudo bonitinho aqui, pensar direitinho o que vai fazer, cara, você perde. Então, cara, ansiedade, Teodoro, mas o pessoal esperou bastante tempo, né, meus caros? E com o Teodoro Chagas é assim, tá? Tem um núcleozinho aqui, tá? Que o cliente não passa, tá? Porque o Teodoro faz assim, tá? Não passa não. Porque aqui é a liberdade do exercício profissional do profissional advogado. E aí não passa não, tá? Porque eu decido. E às vezes, tá, meu caro, reto aqui, tá? Já falei pro pessoal da promoção, né? Tamo junto aqui. É estudar, tá, Pemerge? Porque vocês viram o tamanho do problema, né? É isso, tá? E é no entorno, tá? É no entorno, já avisei, tá? É isso aqui, tá? É isso aqui. E aí você entende, meu camarada? A quantidade de pessoas que serão impactadas por esse estudo sobre promoção na Pemerge não paga o advogado, valor de honorário nenhum paga. Não, 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 cara. E aí você entende, né, cara, a nobreza da minha profissão, a advocacia, é isso. Porque não há dinheiro que pague aquilo que o advogado com estudo, né, cara, consegue te entregar. O advogado consegue te entregar. É o Munus Público, tá? Teodoro Chagas, Rio de Janeiro, tá? Advogado, e eu quero muito essa bandeira, tá? Desse protagonismo ali, cara, dessa defesa do policial e do bombeiro, tá? Do servidor também, tá, pessoal? Pega aqui o que o Teodoro tá falando, tá, teu camarada, e utiliza também, tá, pessoal, servidor público civil, porque eu quero arrastar esse comboio, tá, de aplicação desse munus público, tá, do advogado no processo administrativo. Eu quero. E eu quero OAB, eu quero honorário de sucumbência no administrativo, porque é munus público, não é, Theo? Theo, Então a gente tem que sentar para reunir para entender como é que vai ficar isso. Porque é administrativo. Eu não quero nada com justiça no Estado. Eu quero administrativo. E é isso. É isso. A gente tem que resolver, tá? É isso. Porque, vocês entendem? O troço é muito sério. Então eu começo a estudar e e quando eu não ajo aí, tá? Doutor advogado que vê ali, o Teodoro não fez. Camarada, porque de repente, tá? O teu camarada aqui, Teodoro, que tem que ser respeitado, tá? Que tem meia hora de OAB, pode ser que o teu camarada, por ser especialista, pode ter visto o que você aí não viu, cara. Então cuidado com isso, tá? Cuidado com isso, tá? Porque eu não quero que o meu cliente morra. Nós estamos no direito militar. Seja bem-vindo ao direito militar. É isso, tá? Então, às vezes eu vejo uma coisa, cara, e eu fico epa, e vou ali, tá, cara? Porque eu não quero marcar um X no meu cliente, tá? Tá vendo aí, pessoal da reforma? Epa, Teodoro, tá vendo aí, pessoal da reforma? Epa, Teodoro, é isso aí, tá? Galera comigo, Teodoro, essa parada aí, Theo, tamo junto, Theo. Ó, só papirando, Teodoro, é isso aí mesmo, Theo, porque é certeiro, Theo, essa parada aí, é isso. Mas tem uns ali que, né, é isso aqui, tá? Porque aí, agora, tá, todo mundo quer um pra crucificar. Não é isso, cara? Teodoro, todo mundo quer um pra crucificar, tá? E eu não quero que seja você. Tá certo? Então recua, estuda e avança. E é essa parada. E o MP juntinho com a gente, tá? Porque o MP faz a barreira, tá? Teodoro, É isso, tá? É isso, tá? Eu me recordo uma vez, agora eu brincando aqui, tá? Eu fui fazer um apoio operacional ao BOP. Abraço aí, camaradas. Eu fui fazer um apoio operacional, infelizmente, né? Um transeunte ali, né? Foi baleado e veio a óbito. E aí eu recebi, essa época eu servia, tá, pessoal? No destacamento, tá? Em Benfica, tá? E eu mesmo atendi, né, a ligação
E o subtenente do BOPE pedindo ali o apoio, né? Porque ia ter que manter um policial, né? E a pessoa, meu Deus, o que fazer, cara? Entenda isso aí, cara. Teoricamente, né, o que a gente faz, caramba, cara, mas tá em óbito, como é que a gente remove, né? Meu Deus do céu, cara. Você entende? Então, o militarismo, cara, não dá pra você, isso, é aquilo. Não, não, não! É um montão de coisa junto, tá? O que fazer com isso, Teodoro? Cara, pô. Você, por exemplo, bombeiro, cara, entrou numa comunidade, né? Quantas vezes, né, as pessoas ali, né, que tinham essa ligação ali com as pessoas em conflito com a lei, né? Quantas vezes me ofereceram ali entorpecentes, né? E o que você vai dizer se você é bombeiro, cara? Não, 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 meu camarada, olha, você... cara, o que fazer com isso, cara? Você entende aí? Você não entende, procurador do Estado e promotor de justiça, porque vocês não entram e vocês não entendem o que é isso, tá? Você não entende não, cara. Você não entende não, tá? Eu, como bombeiro, várias vezes, tá? Foi o camarada lá em conflito com a lei, né, que ia, né, na moto levando o socorro do bombeiro. Aí você vai explicar isso pro paisano, ele não vai entender. Cara, então vem com a gente, entra na comunidade pra você entender o que o policial passa. Teodoro, é isso, tá? E aí vocês criam a UPP, tá? E jogam o policial dentro dessa situação, tá? Mas é o policial sozinho, sem nada no entorno. Só ele sozinho, o PP, e é tudo isso que a gente vive. E aí depois dá ruim, tá? E aí quer crucificar o policial, né? Epa, peraí. Mas aí não. O que o MP e toda a galera tá fazendo no entorno para evitar que o policial vivencie uma situação como essa? Nada, Teodoro. Então é aqui, bonitão aqui. E para completar, tá? Pra gente poder seguir, para eu falar desse famigerado artigo 9º dessa lei complementar 106 de 2003. Alerj, vou dar uma ajuda, tá? Estudo de processo legislativo na forma da alteração introduzida, tá? No Estatuto da OAB, que fala que o advogado pode contribuir, então eu vou trazer a minha contribuição, tá? Toma aí, tá? Ajuda, tá? Nem deveria, tá? Porque todos os deputados, tá? Deveriam saber o que eu vou falar aqui e saber pra falar na ponta da língua. Mas fica na internet, gravando vídeo, e aí não consegue fazer isso aqui. Porque isso aqui tem que estudar. E a pessoa não quer. E aí era isso aqui que tinha que ser dito. Eita, Teodoro, pra vocês entenderem a gravidade dessa lei complementar, tá? Vou mostrar pra vocês. Teodoro, faça aí, então. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Em relação à questão que eu falei no outro vídeo sobre comunicantes, tá? É o seguinte, MPRJ, ou MP pra cá, nós não temos, nós temos uma qualificação de bombeiro militar, tá? Porque nós temos igual na PEMERG, tá? Eita, Teodoro, nós temos uma lei, tá? É um decreto que fala sobre qualificação de bombeiro. Qualificação, QBMP, tá? Qualificação de bombeiro militar, tá? Qualificação de bombeiro militar, essa legislação aí, o MPRJ, essa legislação, tá? Pasmem, estão sentados? Todos aí do MP estão sentados? Alerj, MP, Defensoria, toda a galera estão sentados, né? 2025, tá? 25 de maio de 2025, tá? É isso aqui, tá? Então nós temos um decreto, tá? Decreto 716, de 20 de maio de 76. Aqui você tem as qualificações de bombeiro. E aí, dentro da qualificação, cara, você tem as atribuições daquele cargo, daquela graduação. É essa ideia que nós temos que ter, tá? A Procuradoria do Estado, quando senta pra fazer parecer normativo vinculante, entende isso? Teodoro, a gente não entende, então não fala, tá? Não poderia falar e quando fala também não lê isso aqui e taca o pau e prejudica aí direitos e garantias fundamentais do militar, bombeiro e policial. É o que vocês estão fazendo, tá? E tem que me aturar, tá? Tem que me aturar. Quer falar de promoção? Como que vocês falam de promoção? Não tem como, pô. Até porque essa qualificação aqui, entenda aí, tá? Essa qualificação, ela está... Aí você tem que ler aqui e depois você tem que ler o famigerado lá, Lei de Ensino do Bombeiro, de 82. Eita, Teodoro, porque o camarada, ele quando entrava, o único que já entrava com formação era o músico. E é por isso que eles hoje são terceiro sargento. Já entra terceireba. Adoro! Porque aqui o camarada entrava, tá? E aí é isso, tá? E aí via pra onde ia.
não tinha profissão regulamentada por lei. Por isso, até hoje, o músico é terceireba. E o que vocês estão fazendo com o técnico de enfermagem, tá? Com o pessoal do raio-x, com o motorista e... É isso, tá? E aqui nós temos a qualificação, tá? A QBMP 5, tá? Em Ministério Público, operador e manutenção de comunicações. É o nosso comunicante, tá, cara? É o nosso comunicante, tá? Esse camarada aqui, tá? É o... Cadê, cara? Vou mostrar pra vocês. Corneteiro. Nós temos uma qualificação também, tá? De hidrante, tá? Caramba, Theo. O hidrante aqui, o astuto, caramba, cara. O hidrante é importantíssimo. Por quê, cara? Porque os hidrantes, cara, a qualificação de bombeiro, cara, o cara é hidrante. E por quê? Porque você tem essa noção, né, dessa malha, né, para você fazer a captação de água para o combate a incêndio, mas não é só isso, tá? Porque o camarada que é hidrante, a qualificação, né, o camarada, meu Deus, o que vocês fizeram com isso, cara? Teodoro, não fale isso no vídeo, meu Deus, o que é isso, cara? Porque essa qualificação de hidrante, cara, o cara conhece toda a malha ali de rua, de tudo. Esse camarada, ele tem que estudar. Porque esse camarada, ele tem que acompanhar, cara, o AR no socorro para chegar mais rápido no local, para você não ter atraso na chegada do socorro. Meu Deus, Teodoro, o que vocês estão fazendo com a corporação que eu amo, cara? Vai dar muito ruim, pô. Vai ter que me aturar, cara, vai ter que me aturar, cara. Vai ter que me aturar e me aturar muito. Muito mesmo, tá? Vai ter que me aturar muito, tá? Mas vai ter que me aturar muito, pô. O que vocês estão fazendo, cara? O que vocês estão fazendo, tá? O que vocês estão fazendo, tá? Meu Deus, o que é isso, cara? Meu Deus, o que vocês estão fazendo, cara? Faça estudo histórico e entenda, tá? O que é o hidrante, tá? Faça estudo histórico e entenda, tá? Entenda, tá? E aí, olha o que eles fizeram. Eles criaram aqui o inciso 12, tá? No parágrafo 1º do artigo 1º dessa lei, que é um dinossauro de 76, para criar você aí, meus queridos colegas, camaradas, tá? Tem, né, que é o técnico de emergência médica, cara, que o camarada entrou, cara, em 2000 como terceiro sargento. E pergunta o que eles são hoje aí, MP, com 25 anos, cara. O cara já entrou sargento, pergunta aí, cara. Vergonha, cara, pra todos nós, pô. Esses caras deveriam ser todos oficiais, cara. Que isso, Teodoro, é isso. E aqui, MPRJ, nós temos a qualificação, a QBMP 5, que é a manutenção de... de operador e manutenção de comunicações. E aí, sabe o que eles fazem? Como tinha essa patifaria da SAMU, para poder pegar o dinheiro da SAMU, misturar tudo junto, para pegar o dinheiro dos bombeiros, né? Do fundo de saúde, da questão do Funesbom, aí mistura tudo, tá? Dos que não são raiz, tá? Dos que não são raiz, e aí cria o SAMU, tá? O bombeiro, SAMU, tiraram a nossa identidade, esculacharam a gente, e é isso. E aí o que eles fazem, tá? O que eles fazem? Não tem efetivo, né, cara? Não faz concurso específico pra esse camarada aqui, tá? Esses camaradas aqui, todos têm que ser oficial. Teodoro, meu Deus, me chama aí, pô. Teodoro estuda, tá? Todos eles aqui, tá? E quem vai arrastar esse comboio é umzinho, tá? Que ficou subjúdice mó tempão, tá? Porque eu gosto desse, tá? Eu levo pra caverninha de adulão, tá? Pra forjar o camarada, tá? É o que ninguém quer, tá? É esse, tá? É um camaradinho aqui, tá? Esse camarada tem que ser oficial, hein? E tem que... Epa, Teodoro, vai a pique, Teodoro, cara. Porque o testemunho tem que ser grande. Então é esse camarada aqui, tá? E ele arrasta o comboio, tá? E vocês que se lascam, tá? É esse camarada aqui, tá? Não é arquiva, né? É conselho de disciplina, né? Arquiva e não publica, tá, MP? Mas o camarada tá, né? Não é arquivamento não, tá? É todo mundo ir pra justiça responder, tá? E essa parada aqui, tá? É essa parada aqui, tá? É isso, tá? E de novo, culpa do MP, tá? Essa situação aqui vai arrastar o comboio pra toda a galera, tá? E é nisso que eu falo, cara, que é um que arrasta todo mundo. Porque as demandas são coletivas, não são individuais, tá? Elas são coletivas, tá? E por conta dessa famigerada recomendação do MP,
Nós temos um camarada aqui, ó, QBM5, esculachado, tá? Meu camarada, que o cara já deveria ser oficial, tá? Porque o quadro do camarada QBM5 é outra parada, tá? Então tem que ter... Epa! E aí, né, vai de terceireba oficial, e problema de vocês, pô. E não é arquivo aconselho, né? Por quê, MP? Porque vocês, né, disseram que eles não precisam, né, e fazer captura de desertor. E aí você fica 4 anos fazendo um conselho de disciplina, tá? Ou Ministério Público, 4 anos, tá? E tchau? Não! Justiça! Não! Justiça! Justiça! É isso, tá? E promoção e pagar tudo que tem direito. É isso, pô. E pegar o que eu fiz no administrativo, tá? E vir todo mundo no bolo junto. É isso, e cada um com as suas correrias. É a minha contribuição para a corporação que eu amo. Eu amo. E para vocês é gestor, meu governador, né? Aí compra uma viatura, né? Porque o governador do estado, né? Na cara de todo mundo, ninguém faz nada, cara. Vendendo a imagem do governador, né? Meu Deus, o que é isso? Isso é um vilipêndio para a corporação, o comandante-geral fazer uma coisa dessa. Mas o que fazer com isso, né, Teodoro? É um cargo político, né? Comandante do Corpo de Bombeiros hoje é um cargo político. E aí a gente vive essa situação aí e ninguém entende depois, O que tá acontecendo aqui, pessoal? Não tô entendendo, né? Eu também não, pô. Não tem processo, tá? Não tem SEI, tá? Ninguém é investigado, né? E aí só pobre coitado, as praças que só quem gosta dos pombos, né? E os oficiais que não participam da pataquada, né? E é isso. Então nós temos isso aqui, tá? E aí não tem efetivo, tá, MP? Não tem não, tá? E o comandante-geral do Gozo cria a qualificação, tá? Mas a que precisa não tem. É isso. E aí quem atende, eu era 6, tá? Saúde, tá? Atendia telefone, tá, MP? Sem informação, tá? Sem informação, tá? Teodoro, me mostra aqui o curso. Esse curso aqui, tá? E você tem que entrar pro bombeiro, cara, pra ser guarda-vida, tá? Pra ser mergulhador, todo mundo tem que ser bonitinho ali, tá? Mas não é assim que acontece não, tá? E aí depois dá ruim, né? Porque não manda o socorro, ou teve ali uma situação, né? E aí quer sacanear a praça, né? Que nem deveria estar ali, porque não entrou pra ser isso. Mas só o que tem, tá, MP? Pode ir no CICC lá e ver, tá? Porque só tem isso, tá? Só tem QBM6, pessoal da saúde, raio-x, tudo que tem direito, tá? Fazendo essa função, tá? Que é de comunicante, que tem que ser um cara formado específico para isso. Mas não tem, tá? E aí você tem, por exemplo, um enfermeiro, né? Dando palestra na Defensoria Pública sobre defesa civil. Caramba, Theo! E vamos ver a escala lá no Hospital dos Bombeiros como tá? Teodoro, E é isso, tá? Então vamos seguir. Mas vamos cuidar aqui desse artigo 9º, tá? Então os astutos foram lá, né? Procurador Geral de Justiça, junto com a LERJ, governador do estado, todo mundo juntinho, né? E aí vamos fazer um pacote de bondades aqui pra eles, tá? E pra ficar tudo bem, pra gente tentar arrumar a casa, né? Porque vai dar ruim, né? E a gente tem que arrumar. Artigo 9º. Toda hora estuda, tá? Toda hora estuda. As minhas anotações, tá? Minhas anotações aqui, tá? Tava fazendo minhas anotações, tá, pessoal? Minhas anotações, tá? E vamos aqui, tá? Então, o que essa famigerada aí, tá? Lei Complementar 222, tá? De 2025, né? Era 36 de 2025, o projeto de lei complementar, né? 36 de 2025 se tornou a Lei Complementar 222 de 2025. Então, vamos no artigo 9º para entender o que eles fizeram? Para vocês saberem se pode? Você decide, tá? Vou deixar você aí decidir, tá? O seu polícia, seu bombeiro. Vem pra cá que o Teodoro vai te ensinar, tá? E aí, eles alteraram o artigo 9º, tá? Eles alteraram o artigo 9º da Lei Complementar 106 de 2003 do MP. E vai dizer assim, ó, o artigo 1º dessa lei, tá? Desse projeto de lei, dizia assim, ó, transformando-se em parágrafo único. Olha a gravidade disso, tá? Olha a gravidade disso. Se o legislador não sabe fazer lei, é um absurdo. Mas se fez isso intencionalmente, aí é dolo. Então você tem que entender qual lado da quadra você tá. Do canalha, que sabe que não pode fazer, tá? Deputado Rodrigo Amorim, presidente da LERJ, tá? Todo mundo aí, tá? Você tem que decidir qual lado você tá. Ou você é o canalha que sabe que não pode, tá? Ou você é o inepto que não estudou processo legislativo. E aí eu delay, Teodoro. Epa, Teodoro, delay, Porque caramba, vai ficar claro pra vocês aqui, tá? Então vamos aqui.
E aí você tem, nesse parágrafo primeiro dessa emenda, tá? dessa lei complementar, tá? Desse projeto de lei, vai dizer assim, ó, passa a vigorar, né, o artigo 2º, 9º, 34, 68, 105, passa a vigorar com as seguintes alterações e acréscimos. Pode isso, Theo? Vamos ver. E aí você tem transformando-se em parágrafo único. Transformando em parágrafo único o atual parágrafo 1º do artigo 9º. Pode isso, Arnaldo? Eu não sei. Vamos ver aí o que você vai dizer depois de ver o vídeo, Teodoro. Vai lá, cara. Sem preguiça, tá? Porque disso depende aí a mantença da situação ali, da condição condigna sua e dos seus familiares, tá? Que você ama aí, o policial e bombeiro, tá? E aí tu dá o corre lá na lei que fala sobre o Procurador-Geral de Justiça, a Procuradoria ali, o MP, né? Aí o artigo 9º é a cabeça, tá? Aí você tem a cabeça, tá? E você tem o corpo, tá? Aí você não pode ter uma cabeça de uma coisa e o corpo de outra, igual o partido político, né? Não, Theo, não. Pode não. E aí você tem, tá? A cabeça, tá? É a cabeça, tá? A cabeça do artigo, tá? É astuto, é. A cabeça do artigo vai dizer assim, artigo 9º, são inelegíveis, não podem ser eleitos, tá? Para o cargo, não podem ser eleitos para o cargo de Procurador-Geral de Justiça os procuradores de justiça e os promotores de justiça. Então você tem procuradores dentro da carreira líder, você tem promotores de justiça, procuradores de justiça. Então esses dois camaradas, tá? Que estão dentro da estrutura do MP, tá? Esses camaradas, se cumprirem os requisitos, eles podem concorrer, tá? E se colocarem em condição de serem eleitos o Procurador-Geral de Justiça, que seria a autoridade aqui do MP, mas que não manda nos camaradas aqui embaixo não, tá? Porque não, tá? Não, tá? Cada procurador e cada promotor é órgão, justamente para não ter isso, tá? A mesma coisa no respeitante ao comandante dos bombeiros. E o que a procuradoria tá fazendo dentro do quartel central? Que desaforo isso, cara. Ainda ganhando dinheiro, cara. Quem tá pagando, tá? Esse valor pra ele, todas abafadas, não para de falar. Eu tô irritado, né, cara? Aqueles 12 mil lá que eu vi, tá? No portal da transparência, tá? Da procuradora do estado, doutora Tânia Elias, né? Quem paga aquilo ali, cara? Aquele valor do cargo em comissão, cara. Quem paga aquilo? É o Funesbon, cara? 12 mil é o Funesbon que paga? É o bombeiro paga pra se lascar, né? Você bota um anteparo dentro de casa e é o próprio Funesbon que paga pro procurador estar ali negando tudo que você pede. Meu Deus, o que é isso? Porque a procuradoria é entendida como uma autarquia estadual. Cara. Meu Deus. Que vergonha, cara. Autarquia estadual. Se vocês abrirem, tem uma reportagem, tá? Falando sobre... Eu vi no jornal falando sobre o militar, né? Uma questão de reforma. Que a procuradoria não vai recorrer, tá? Aí o camarada, na hora que vai escrever no jornal, ele escreve autarquia. A autarquia não vai recorrer. A procuradoria do estado é uma autarquia. É uma autarquia, mas é isso mesmo. É entendida desse modo. Por isso que tem pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica, tá? É autarquia estadual. Que fazer com isso aí, cara? A casa caiu, cara. Vem pra cá, tá? Então o artigo 9º que eles mudaram diz assim, ó. São inelegíveis, não podem ser eleitos, tá? Para serem procurador-geral de justiça, o topo da estrutura, tá? Mas que não manda nos outros, porque aqui não é corpo de bombeiro e polícia e força armada não, tá? Esse cara aqui não é o comandante deles não, tá? Não, tá? Parece que é, né? Com essas alterações até parece. Mas não, pô. Se eu sou promotor, eu grito muito aqui nessa lei. Meu Deus, o que é isso, cara? Meu Deus, o que é isso, cara? Aí tem que entender, né, cara? Se aí você tem que pesar custo-benefício, né? Porque o certo era gritar, tá? Porque isso aqui é basicamente isso. Agora deu um coronel pra eles, tá? É o coronel, o Procurador-Geral de Justiça, é o coronel dos procuradores e promotores e procuradores, é o coronel deles aqui agora, que vai... Porque você fica submetido ao gozo dele, pô. Artigo 2º, leia. E aí você vai dizer que não podem, tá, serem eleitos, tá? Não podem concorrer para ser Procurador-Geral de Justiça, tá?
aqueles, inciso primeiro, olha isso, cara, artigo 9º, tá? Inciso primeiro. Meu Deus, Theo, não fala uma coisa dessa, caramba. Tenham se afastado do cargo na forma prevista no artigo 104 nos últimos 6 meses anteriores à data da eleição. Então, esses critérios, se o cara se enquadrar, ele não pode se candidatar ao cargo, tá? De Procurador-Geral de Justiça. Inciso segundo, isso aqui eu achei curioso. Não apresentem declaração de regularidade dos serviços afetos a seu cargo na data de inscrição. A declaração de regularidade seria o quê? Se ele está cumprindo, tá, as atribuições do cargo. Mas se ele não está cumprindo, né, cara, tem que ter processo administrativo, ou não? Vocês entendem? Teodoro. Ou tá bom para todo mundo, tá bom para ninguém, pô. Não entendi isso aqui não, tá? Declaração de regularidade de serviços afetos a seu cargo. Como é que é isso? Tenha sofrido, inciso terceiro, tenha sofrido em definitivo sanção disciplinar de suspensão nos 12 meses anteriores ao término do prazo de inscrição. Estiver afastado do exercício do cargo, outro inciso sinistro pra gente avaliar, tá? Artigo 9º, tá? Inciso 4º. Estiverem afastados do exercício do cargo para desempenho de função junto a... Afastado do MP, para desempenho de função junto à associação de classe. Agora, essa parte aqui que eu não entendi, tá? Mas para quem eu vou perguntar isso? Se nem pro MP eu posso, né? Porque, olha isso aqui. Ou que estejam na presidência de entidades privadas. Presidência de entidade privada vinculada ao MP. Presidência de atividade privada vinculada ao MP. O que seria isso? Uma entidade privada vinculada ao MP. Salvo se de... Aí você tem que sair, tá? 60 dias antes da data da eleição. É um absurdo, tá? 60 dias? Meu Deus, o que é isso? Primeiro de entender que entidade privada vinculada ao MP é essa. E depois esse prazo aqui, que pelo amor de Deus, né, cara? O 5 vai dizer assim, ó. Estiverem inscritos ou integrarem a lista para você, quinto constitucional. Né? Teodoro, E aí vem o que eles... Epa! Rapaz, como é que faz isso na cara de todo mundo na Alerj, cara? Aí você quer a maioria, ou bombeirada poliçada? Ou servidor público, você quer a maioria? A maioria tá aqui, tá? É a maioria que fez isso. Aí o parágrafo 1º dizia assim: é obrigatória a desincompatibilização, ou seja, se afastar, tá? É obrigatório você se afastar, né? Desincompatibilizar, né? Mediante afastamento, pelo menos 60 dias antes da data da eleição, para os que, estando na carreira, olha isso é, cara, desvio de finalidade, porque você muda uma lei, cara, para te beneficiar, cara. É obrigatória a desincompatibilização mediante afastamento, ou seja, o cara tá ocupando esses cargos aqui. São 3 alíneas no parágrafo 1º, tá? Teodoro E a gente já tem que ver essa questão dessa forma como eles fizeram essa lei, tá? Meu Deus, vamos estudar a Lei Complementar 95 de 98, hein, cara? Que vergonha, tá? Meu Deus. E aí você tem isso aqui, a Alerj, que fez isso aqui, tá? E aí você tem parágrafo 1º, né? E aí você tem que se afastar para você concorrer. Você está ocupando uma dessas funções aqui, então você tem que se afastar, tá? 60 dias antes, tá? Da data da eleição. Caramba, cara, da data da eleição, olha isso. Para os que, estando na carreira, ocuparem cargo eletivo nos órgãos de administração do Ministério Público. Ocuparem cargo eletivo nos órgãos de administração do Ministério Público. Ocuparem cargo na administração superior do MP e ser qualquer cargo, ocuparem qualquer outro cargo ou função de confiança. Cargo ou função de confiança. Isso aqui, cara, meu Deus, você tem que olhar a Constituição, as alterações introduzidas, tá, cara? Na Emenda Constitucional 19, na Emenda Constitucional 45 de 2004, meu Deus! E aí você tem o parágrafo 2º, dentro do artigo 9º,
que vai dizer: o Procurador-Geral de Justiça que estiver concorrendo à reeleição será substituído no período de desincompatibilização pelo promotor de justiça mais antigo na classe. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram assim, ó, o parágrafo primeiro, tá? A gente finge que não existe, tá? Porque você tem o parágrafo primeiro e você tem o segundo, tá? Mas a gente pega o primeiro, faz assim, tá? E a gente cria, em vez de parágrafo primeiro, a gente cria um parágrafo único, tá? Pra fazer o que a gente quer. Que foi o que eles fizeram. Então eles morreram esse parágrafo único, tá? Rapaz, o que é isso? E tiraram a linha B e a C. Só que você criou um parágrafo único. E o que fazer com o parágrafo segundo? Eu adoro. Vai falar uma besteira aqui. Ia perguntar pro deputado Rodrigo Amorim o que fazer. Ele vai falar uma besteira, mas é melhor não falar não, É isso, tá? É isso, tá? E falar que é vergonha na cara é o mínimo que falta, tá? É o mínimo que eu tenho pra dizer, tá? É o mínimo pra dizer, cara. E aí eles vão lá e mudam, tá? E aí, aí você tem o artigo 9º, tá? E foi um troço confuso, né? E aí você tem o artigo 9º, e aí ele altera o parágrafo primeiro. E aí, ao invés de ser parágrafo primeiro, vai virar parágrafo único. Por quê? Olha a alteração. E por que mudou de parágrafo primeiro, virou parágrafo único e esqueceu do parágrafo segundo? Não pode, tá? Não pode, tá? É parágrafo único, cara. Teodoro, você vai desdobrar ele em incisos, tá? Teodoro, espertalhão, né? Se é parágrafo único, cara, o que esse parágrafo segundo tá fazendo aqui, cara? Ô, para de maluquice, cara. Teodoro, mas ninguém tá vendo. A pessoa não estuda, né, Theo? Ninguém tá vendo, né? Vocês vendem pra caber no projeto político, cara. Caramba, o que é isso? Que feio, que feio, que feio. Juntou os homens e não adiantou nada. Porque isso aqui não vale, pô. Eu afirmo, pessoal. Não vale, cara. Não se preocupe, não vale, pô. Aí você tem artigo 9º, parágrafo único, tá? E aí você tem, mudou a linha A, tá certo? E cuspiu fora a linha B e a C, tá? E aí aqui o que eles queriam era colocar essa partezinha, tá? Ocuparem cargo eletivo nos órgãos de administração do Ministério Público, vírgula, salvo os de Procurador-Geral de Justiça e de Corregedor-Geral, cujo afastamento será facultativo. Vergonha. E aí modifica, você entendeu, cara? Para poder caber a possibilidade, né, do hoje Procurador-Geral de Justiça, ele não precisa se afastar. E nem o Corregedor-Geral, nem o Procurador-Geral de Justiça, nem o Corregedor-Geral de Justiça, eles não precisam se afastar, se desincompatibilizar, né, para poder se candidatar à reeleição. Mas isso é muito sério, porque você dá toda a administração na mão dele. Então, ele não tá, e é muito complicado até isso, né, porque você não tá numa condição de igualdade com outro coleguinha ali que vai tentar concorrer legitimamente. É isso, tá? Mas vai dar ruim, Theo. 2 anos, tá, Theo? E daqui a pouco vai acabar, né? E aí pode vir uma menina. Pode voltar uma menina, Theo. Vai dar ruim pra gente, pros homens, né? Vai dar ruim pros homens se vier uma mulher, né? Porque mulher resolve, tá? Bota a mulher aí, que mulher vai resolver, tá, MP? Resolve, tá? Resolve, tá? Eu tive várias professoras, tá? Teodoro, tem professora aí, tá? Tem professora aí, tá? Tem professora, tá? Que tem vergonha na cara, tá? Tem professora aí, tá? Que é Ministério Público, tá? MP, tá? Bota a mulher, tá? Bota a mulher, tá? Que mulher resolve, tá? E aí não, Teodoro, pelo amor de Deus, o que é isso, Porque, meu Deus do céu, né? A gente conseguiu afastar uma vez, tá? Botar a mulher, né? Mas dessa vez pode dar muito ruim, né, Theo? E aí, epa, aí deu ruim, né, cara? Bota a mulher, pô. Bota a mulher aí no EP, pô, pra ser, tá? Procurador-Geral de Justiça, menina, tá? Menina, como foi o desejo do MP lá atrás, tá? E aí deu passe, né? Desprestígio, cara, da mulher, pô. Tudo que é lugar, pô. Tudo que é lugar. E é isso, cara. E aí vai lá e arranca, tá? A linha B e a C, tá? Pra poder criar essa possibilidade aqui, cara. Pra poder aumentar a tua possibilidade de ser reeleito. Vai mentir pra outro, pô. Eita, Teodoro, tem que falar assim, ó, papo reto, pô. Servidor da República como eu, bombeiro lascado aqui, ó, sargento bombeiro reformado, servidor tanto quanto vocês aí do MP, pô. Prestei concurso público, tá? Então nós não nos diferenciamos de nada. E é papo reto aqui, pô. E é papo reto aqui, tá?
Porque não tem não, tá? Não tem não, pô. Porque o corpo humano, tá? Ele tem cabeça, tá? Tem o cérebro, tem coração, pulmão e tem o intestino com a partezinha final, tá? Mas é todo mundo o corpo, o órgão, todo mundo importa. Não é o mais importante que o outro não, tá? Porque a hora que dá ruim a gente tem que ver quem de fato aqui é que manda nesse negócio todo aqui, tá? Porque às vezes o pobrezinho coitado tá lá no finalzinho do intestino, né? Tá lá no finalzinho do intestino, né? Tá lá no finalzinho, mas de repente esse camarada do final do intestino é que bota todo mundo pra... Todo mundo ficar todo lascado assim, tá? O cérebro funciona mais, tá? O coração não bate direito, tá? Se o camarada lá trancar e falar, epa, aqui não vai passar mais nada não, cara. Não quiser. Se o camarada no finalzinho lá do intestino, tá? Parar e travar e falar, epa, vou parar de funcionar, tá? Eu sou o intestino, tá? Em especial a partezinha final, tá? Eu vou parar de trabalhar, tá? Que eu quero ver o que você, cérebro, vai fazer, tá? O que você, o coração, vai fazer, tá? É a respiração, tá? Os pulmões, né? Meu Deus, porque o camarada lá falou que não vai trabalhar mais, tá? E não vai sair mais nada, tá? O intestino, ele parou, tá? Não vai sair mais não, tá? É isso, tá? E aí vamos ver quem é mais importante, tá? Se é o coração, se é os pulmões, tá? Se é o cérebro, tá? Cara, vamos ver, tá? Vamos ver quem é de fato o chefe aí de toda a parada, tá? É isso. Que hoje, tá? Eu posso fazer essa analogia, tá? Hoje eu faço a analogia do intestino, tá? O intestino é o servidor público, tá? É o bombeiro militar, é o policial militar, é o servidor público, é o policial civil, né? É o intestino. É o intestino? É o intestino? E vamos ver quem de fato é o chefe da parada aí, pô. Porque, epa, caramba, pera aí, vou travar aqui, tá? E vamos botar esse pessoal pra raciocinar direito, cérebro, coração funcionar direito, tá? Porque é aqui, tá? É aqui, tá? Na lei, cara, e na Constituição, tá? Não tem bater panela, tá? E nem fazer passeata, tá? Não tem não, tá? É porque tudo que eles querem, tá? Teodoro é caneta, tá? Teodoro é caneta, tá? Estuda, tá? Teodoro estuda, tá? É canetinha, tá? Não tem bateção de panela, não convocar pra mobilização, nada disso não, porque isso aí é só sacanagem, tá? Pra fazer, não, tá? Todo mundo dentro de casa, tá? E eu convido aos reserva remunerados, camaradas que estão no banco, né? Os camaradas estão lá vendo o jogo, né? Cara, vem você, reserva remunerada, vamos pro desenrolo, vou fazer uma live, tá, pessoal, ao vivo aí, tá? E vamos todo mundo da reserva remunerada, tá? A gente faz reserva remunerados reformados que podem, tá? A gente cuida dos camaradas que estão na ativa. E eles, quando forem pra reserva e pra reforma, fazem o mesmo que nós vamos fazer agora. Porque os caras não tem como fazer, pô. Então a gente tem, pô. Eu sei porque eu vejo no meu telefone, várias pessoas falando comigo. Pessoal da reserva remunerado e reformado, caramba, cara. O pessoal pega o que eu faço, vê os meus vídeos, é essa parada aí, pô. E nós resolvemos, pô. O que eles da ativa não conseguem resolver, pô. Nós conseguimos, tá? E a gente não precisa bater panela, tá? E nem fazer, tá? Como o Major Luigi fez. Aquilo foi um absurdo, colocar o pessoal no sol lá e... Não, meu camarada. Você não precisa disso, tá? É só ver quem tá com o papo certo, tá? Tem que cair a lei inteira, porque olha o que eles estão fazendo. Estão tentando se proteger da gente, tá? Mas não vai passar, pô. Não vai, tá? E aí, por que que esse artigo 9º, né, me chamou a atenção? Porque eles tiram, né, o parágrafo 1º, você está falando de uma condição importantíssima, né? Que você está tratando, né, nesse artigo da condição de elegibilidade, né, de quem pode ser o próximo procurador-geral de justiça. Isso é muito importante, é uma lei fundamental para o Estado. É uma lei fundamental, cara, porque o MP, ele tem um papel importantíssimo para a nossa democracia, importantíssimo. E de novo afirmo, não se confunde com essas pessoas. Mas vamos aqui. E aí eles mudam aqui, né, cara? E aí eles fazem, né, o que eles já fazem, né, como se fosse lixo, tá? Entra em vigor na data da sua publicação. Pode isso, Theo? Meu camarada, eu acho que não pode não, tá? Você não pode fazer isso. Com essa alteração, você não pode fazer isso. E não sou eu que digo, é a lei, tá? A Lei Complementar 95 de fevereiro de 98. Vai ler. Não é difícil não, bombeirada. Não é não, cara. Vai ler, tá? E é muito interessante, né? Porque você vê, por exemplo, aí você tem o artigo 7º dessa lei complementar que fala das leis, que é obrigatória no Rio de Janeiro, tá? Vai dizer ali como é que você faz, quais são os princípios e tudo mais. E o 8º, né? O 8º vai dizer assim, ó. Olha o 8º, cara. Pra você entender se eles podem fazer isso. Não adianta correr, tá? Não entra em vigor nada na data da sua publicação, porque isso é uma ofensa direta ao artigo 8º da Lei Complementar 95 de 98, pô. Vocês não podem fazer isso. A vigência da lei, artigo 8º, a vigência da lei será indicada de forma expressa
e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento e a gente possa debater antes de começar a entrar em vigor e ter ali, Teodoro, o espertalhão, né? O espertalhão, mas se lascou, não contava com a minha astúcia, tá? Não, pô. Artigo 8º, tá? A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento. Reservada a cláusula entra em vigor na data de sua publicação as leis de pequena repercussão. Você aí, cara, acha que essas alterações que vocês fizeram são de pequena repercussão? Fica a dica. É um absurdo. Não pode. Tem que dar prazo, tá? Vamos lá para a lei, né, de introdução. Bota ali 45, tá? Eita, Teodoro, mas não vem com essa aqui não, cara. Porque pra gente poder discutir, pô. Epa, que é isso? Não, joga a luz depois corre? Não, joga a luz. Epa, Teodoro, vamos todo mundo junto, pô. Não vai correr não, pô. É isso, cara. Não pode, tá? Entrar em vigor na data da sua publicação, tá? Não pode não, Theo, por violação direta ao artigo 8º, tá? Da Lei Complementar 95, tá? A LERJ, vocês aí que não souberam falar pra eles lá, tá? 95 de 98, Teodoro estuda, Teodoro viu, tá? Não pode não, pô. E o que falar aí dessa Lei 9.537? O que eles fizeram? Covardes. Colocaram pra dias depois. Covardes, inconstitucional, tá? E você bota pra dias depois. Covardes, cara. Covardes, foram longe demais, pô. A lei que trouxe o sistema de proteção social e tudo que vocês fazem. Vocês fazem isso, ó, porque a pessoa não lê, mas vocês se lascaram porque eu estudo o processo legislativo. E é por isso que meu foco é a lei, não é propriamente o militar. Por isso aqui. É isso, tá? E aí você tem, né? Aí você tem várias outras previsões aqui, tá? E, por exemplo, quando você vai falar, né, da seção que cuida da articulação e da redação das leis, caramba, vários absurdos aqui, tá? E a alteração da lei. Essa seção aqui, ela foi sensivelmente alterada quando aí, astuto? Epa, Teodoro, 2001, tudo articulado, ó. A emenda constitucional 18, alteração topográfica, tá? Aí você tem a 19, emenda constitucional 19, tá? Aí você tem a 32 de 2001, tá? Você tem essa famigerada lei complementar aqui, que alterou sensivelmente essa lei, tá? Lei complementar 107 de 2001. É isso, cara. E através da lei, eles estão acabando com a gente, servidor público, militares, né? Do país inteiro, tá? Força Armada, agente dos estados, servidor público e como reflexo disso, empobrecendo, tornando a população miserável, né? Aumentando a violência. É isso aqui, pô. É isso. Vamos discutir a ANPP, a multa, tá? Da questão criminal, o ANPP, né? Como é que é isso? A administração de valores, como é que tá sendo feito isso? Teodoro, para com isso, Theo, E aí vem com essa besteirinha aqui, joga luzes e não corre. Vamos resolver, a gente aproveita para resolver tudo, pô. E a gente tem que pegar a Constituição Federal e a gente tem que bater com a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, tá? Então pega a Constituição Federal no capítulo que fala sobre MP, aí vem na Constituição do Estado do Rio, já fiz, tá? Aí pega a Constituição Federal, aí vem com todas as alterações dela, aí vem na Constituição do Estado do Rio de Janeiro pra ver se eles fizeram, tá? E aí o que fez, aí tem que pegar a lei complementar, tá? 106 de 2003, fazer os filtros, tá? Eba, Teodoro, pra ver o que sobra, tá? E tirar toda a coisa podre que tem que sair, tá? Limpar, fazer uma limpeza, tá? Fazer uma limpeza pra gente poder seguir. Porque senão não vai não, pô. E aí você vai olhar, tá? Essa seção 3, que inicia no artigo 12 da lei complementar 95 de 98, que você vai ver tudo que eles estão fazendo. Tudo que eles estão fazendo. A forma que tem, né, de você burlar a lei, né, cara? Que isso, faz isso não, cara. Meu Deus, o que significa isso? Que isso, cara? Aí você muda, né? Então o artigo 9º que eles mudaram, artigo 9º, cabeça, tem que ter relação, né? E aí você tem o parágrafo único. É porque é único. E o que vocês fizeram com o segundo que sobrou? Porque o artigo 9º, astuto, tem 2 parágrafos, tá? E só pode ser único se ele for único. E você enfiou em que lugar aí, tá? O parágrafo 2º. Porque vocês comeram o primeiro, tá? Para fazer a alteração que vocês queriam.
Mas o parágrafo 2º foi feito o quê? Porque você não pode ter parágrafo único e depois no mesmo artigo, tá? Na mesma cabeça, tá? O parágrafo 2º. Decida-se, pô. Vocês entendem, pessoal? E é isso. E essas coisas a Alerj faz o tempo inteiro. Essas coisas a Alerj faz o tempo inteiro em tudo que é legislação, pô. Por quê? Porque não é possível. As pessoas ou não estudam o processo legislativo na Alerj, tá? Ou eu não sei, aí você vai ter que decidir. Ou se você é um canalha, sabe que tá fazendo errado, tá? E isso é dolo, tá? É dolo, você tá fazendo errado a lei e bota pra vigorar no mesmo dia, entra em vigor na data de sua publicação, cara? Vamos ver, cara. Vamos discutir bonitão isso aí, de novo convoco, tá, pessoal? Reserva remunerada e reformado pra gente poder ir pro fight. A gente, tá? Que tá em casa, ou o camarada que tá no banco de reserva, né? A reserva, tá? É isso, cara. Pra discutir bonitão, pô. Aí já pega essa lei complementar do MP, 106 de 2013, e já faz o controle de constitucionalidade dela, tá? De recepção e constitucionalidade. Pega a 15 de 80, já faz também, vamos que vamos, pô. As resoluções, tá? Do MP e tudo que tem direito, TEL. É isso, cara. Tô cansado demais, tá? É muita covardia, cara. É muita covardia, né? É muita covardia, cara. Tem outros artigos aqui, tá? E aí você tem esse. Vamos ver quando eles colocam esse NR em letra maiúscula. Pode fazer isso, Theo? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se você pode colocar a lei desse jeito, sem citar o artigo que foi revogado, ou que foi alterado. Pode tudo, porque ninguém controla nada, pô. Quem controla o quê, cara? Quem controla o quê? E a gente corre pro judiciário, eu vou pegar um montão de resolução também que a gente tem que discutir. Meu Deus, o que é isso? É isso. É isso, tá? E aí vamos falar depois, tá? Do artigo 34. Olha o 34, cara. Exercer a fiscalização de estabelecimentos prisionais e dos que abriguem idosos, crianças, adolescentes, incapazes ou pessoas com deficiência. Tá, mas se eu te dou isso aqui, eu te dou essa função, tá? Fiscalização. Mas a fiscalização do MP, ela já existe na Constituição, porque se você fiscaliza o cumprimento da Constituição, tratados internacionais e leis, não precisa fazer a fiscalização, é botar jaleco e ir pra lá? Igual o deputado Rodrigo Amorim faz, né? E o deputado Marcelo Dino para ir fiscalizar pessoalmente, é isso? Não, tá? MP é isso aqui, tá? É igual o Teodoro, tá? A gente estuda, tá? Tá? E aí, olha o risco disso. Aí você pega o 34 e faz isso aqui, tá? Inciso 10, artigo 34. Cara, e vamos lá na lei deles, tá? 34 para ver o que tem lá. Teodoro, faz isso não, vai dar ruim, então é problema de vocês, tá? Tem que dividir o pão, tá? Tem que dividir o pão, senão vai dar muito ruim. Tem que dividir, que eu tô cansado pra caramba, tá? É muita sacanagem, pô. Aí não tem direito a férias, não tem décimo... uma patifaria só, né? Meu Deus, o que é isso? Pra contar em dobro, né? É o que a procuradoria tá criando aí. Vamos junto, pô. Epa, Teodoro, cara, vamos junto, pô. Vamos junto. E aí vamos olhar, tá, o artigo 34 da lei complementar aqui que cuida do MP, tá? Lei complementar 106 de 2003. Vamos ver o que fala o 34 logo? Já tô aqui, vamos que vamos, pessoal. O 34. O 34 vai dizer assim, ó. Além das funções previstas nas constituições federais, da Constituição Federal e Estadual e em outras leis, incumbe ainda ao MP. Incumbe ainda. Para mim isso é redundante, tá? Eu, Teodoro, afirmo pra vocês. Muita coisa que tá aqui. Nem deveria estar aqui, nem precisaria estar aqui. Nem precisaria estar aqui, tá? Nem precisaria estar aqui. Aí vai dizer o 10, né? A redação que tá aqui vai dizer exercer a fiscalização de estabelecimentos prisionais e dos que abriguem idosos, crianças, adolescentes, incapazes ou pessoas portadoras de deficiência. O que mudou? O que mudou? Fiscalização de estabelecimento e dos que abriguem idosos, crianças, adolescentes, incapazes ou pessoas com deficiência. Tem que sabatinar aqui para ver o que mudou, né? Porque a redação... Exercer a fiscalização. É fiscalizar, né? Exercer a fiscalização. Aí tá dizendo fiscalizar. Exercer a fiscalização de estabelecimentos prisionais e dos que abriguem idosos, exercer a fiscalização. Aí aqui é para fiscalizar, não é isso?
É isso? O que mudou aqui? Quero entender, pô. Exercer a fiscalização, tá? De estabelecimentos prisionais e dos que abriguem idosos, crianças, exercer a fiscalização de estabelecimentos e dos que abriguem idosos, crianças, adolescentes, incapazes ou pessoa com deficiência. O que mudou no inciso 10? Ou pessoas portadoras de deficiência. Aí tirou portadora, né? Caramba, hein, cara? Que feio, né? Já entendi. Caramba, cara. Pra se adequar, vamos aproveitar, né? Pra gente se adequar, né? Não falar mais portadora de deficiência, é pessoa com deficiência, né? Aproveita, né? Caramba, cara. Caramba. Aí você tem tudo isso aqui, tá? Meu Deus, o que significa isso aí, MP? Aí lá no final você tem um parágrafo único, tá? Do 34. É vedado o exercício das funções do MP a pessoa a ele estranhas sob pena de nulidade do ato praticado. Rapaz, o que significa isso, cara? E aí você tem esse 34, né? Então foi só para tirar o portador de deficiência, tá? Para botar só com deficiência. Ah, por favor, cara. Aí mexe no artigo 68, tá? Vamos fazer o próximo, 68, pessoal? 68. Na indicação para promoção por antiguidade, o Conselho Superior do Ministério Público somente poderá recusar o membro do MP mais antigo na classe pelo voto fundamentado de 2/3 dos seus integrantes conforme procedimento próprio. Meu Deus! Meu Deus! Aí você entende como articula, né? Procedimento próprio. Assegurada ampla defesa, né? Meu Deus, tá igual militarismo isso aqui, cara. Contraditório de influência, ampla defesa, segurado ampla defesa. Eles foram lá, pegaram lá do militarismo. E cuidado aí, MP. Acho que os caras aí que pegaram lá, da legislação dos bombeiros da PM, tá? Eles estão querendo fazer isso aí quartel, né? Repetindo-se a votação até fixar-se a indicação, após o julgamento de eventual recurso interposto com apoio no... Apoio à Procuradoria! No parágrafo 1º deste artigo. Rapaz, o que é isso, cara? A gente tem que ver lá, tá? O que mudou, cara? Sempre façam isso aí, vocês militares, tá? É chato pra caramba, Teodoro, mas isso tá representando aí a tua situação, tá? Então a gente tem que ir lá buscar bonitão pra entender o que esses camaradas estão arrumando, tá? A redação antes era totalmente diferente, tá? Na indicação para promoção por antiguidade, tá? Somente pelo voto de 2/3 dos seus integrantes. Aí mudou para na indicação para promoção por antiguidade, indicação para promoção por antiguidade, somente pelo voto de 2/3, a redação anterior, somente pelo voto dos 2/3. Aí criou condição aqui para poder conseguir parar o indesejável próprio promotor e procurador de justiça. Que isso, MP? Que isso, hein? E eles mudaram aqui, tá? E aí você tem o 68 que eles mudaram, o 105, tá? Aí você tem, ó, o gozo de férias ou licença em período inferior a 10 dias poderá ser concedido em caráter excepcional por ato fundamentado do Procurador-Geral de Justiça. Pode isso, Arnaldo? Meu Deus, o que é isso, cara? Um período concessivo de férias inferior a 10 dias? Como é que é isso? Mas aqui vocês estão contando, tá? Como 60 dias de férias ou 30 dias. Teodoro, quantos meses de férias tem o promotor de justiça? Vamos ver junto quanto tempo tem? Me deixa quieto, cara. Porque aí fica ruim, né? Aí fica ruim, né? Os membros, artigo 105, os membros do MP gozarão férias individuais de 60 dias. É para esconder. Teodoro, não fala isso no vídeo, Theo. É para esconder. Eu falei no vídeo, né, que eles tinham 60 dias de férias igual a Procuradoria do Estado, então é para esconder que vocês fizeram isso. Os membros do Ministério Público gozarão férias individuais de 60 dias, remuneradas com os vencimentos e vantagens do cargo. Remuneradas com os vencimentos e vantagens do cargo, acrescidos de 1/3 do total respectivo a cada ano de efetivo exercício. Os primeiros 60 dias de férias
somente poderão ser gozadas após 12 meses de efetivo exercício contados do início. As férias serão gozadas por períodos consecutivos ou não de 30 dias. 30 dias cada um, nos meses indicados em requerimento. As férias não gozadas serão concedidas acumuladamente ou não dentro do prazo de 5 anos contados da data da respectiva aquisição. Que vergonha. E o militar, cara, vivencia essa situação, né, cara? Não tira férias. Por ato excepcional do Procurador-Geral de Justiça fundamentado na necessidade de serviço, é militarismo, não é possível. Poderá o MP ter suspenso até 1/3 de cada período de suas férias, desde que deferida com antecedência mínima de 3 meses. Caso em que terá o direito de optar pela fruição em outra oportunidade ou receber os dias suspensos em pecúnia indenizatória. Não poderá entrar em gozo de férias o membro do MP que estiver processado ou procedimento em seu poder por tempo excedente ao prazo legal. Isso aqui é um absurdo, tá? Você está condicionando férias do camarada? Concurso público, se o cara não consegue cumprir, pô. Eita, Teodoro! Teodoro! Cara. Os caras mudaram o que então aqui, cara? Que situação. Aí, pessoal, tá ruim? Theo, acho que não tá muito ruim não, né? Porque jogou luz, agora tu vai lá avaliar, né, Theo? Aí eles mudaram, tá? Epa, Teodoro, mudaram o parágrafo 6º. Theo, faz isso não, Theo, faz isso não, Theo, Mudou o parágrafo 6º, mas aí o Teodoro leu pra todo mundo aqui, tá? Essa vergonha, 60 dias de férias tem o MP, tá? 60 dias, cara. E você tem que se lascar, tá? Não pode contar em dobro, tá? E se ficar sem férias, problema seu, tá? É problema seu, tá? É problema seu, mas agora não. Agora é problema nosso, tá? Agora é problema nosso, tá? Aí vocês foram lá e mudaram o parágrafo 6º. Às vezes que é ruim, vem pra melhorar, cara. É isso, cara. É isso. Que aí me ferveu que eu não tinha visto. O parágrafo 6º, eles mudaram o 105, parágrafo 6º, tá? O gozo de férias ou licença em período inferior a 10 dias poderá ser concedido em caráter excepcional por ato fundamentado do Procurador-Geral de Justiça. É o gozo dele, tá? É ele que vai dizer ali se você vai ter direito aí, ou você que se lasca também, tá? Mas aí ele criou mais um parágrafo, tá? Que não tinha. E até o 5º. Mas o Teodoro leu todos que estavam em cima, cara. Deu ruim, pô. Para falar vídeo, Theo, Aí o Teodoro foi e leu tudão, pô. Então eles têm 60 dias de férias no MP, tá? Teodoro é fofoqueiro, tá? Os caras têm 60 dias de férias, tá? Individual, tá? 60 dias, tá? E que que vocês estão arrumando, cara. Aí vai lá e cria o parágrafo 6º do artigo 105. Mas o que fazer com 105? A gente tem que discutir pro fight. Porque eu sou servidor da República e vocês também são. E a gente aqui tem 30 dias de férias quando pode, e vocês aí tem 60, junto com a Procuradoria do Estado. Meu Deus, Teodoro, juiz. Tá todo mundo juntinho aqui? E o que fazer agora? Epa, Teodoro. É isso, cara. É isso, os caras têm 60 dias de férias, pô. Tá bom ainda não, Theo, Olha o 6º, ó. Meu Deus, o que é isso? Ao membro do MP é vedado, ó. 106, tá? Meu Deus, não consigo. 106. Ao membro do MP é vedado o exercício da advocacia no juízo ou órgão do tribunal perante o qual tenha desempenhado suas funções antes de decorrido 3 anos de seu afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Parágrafo 2º. Pela limitação do exercício profissional imposta no parágrafo anterior, quando resultante de aposentadoria, o membro fará jus à indenização no valor correspondente a 1/3 da remuneração do cargo em que ocorreu a sua passagem para a inatividade durante cada mês de restrição. Como é que é isso? Então, ele é promotor e ele não pode advogar porque ele foi aposentado. Então ele tem que ficar 3 anos afastado, ele não pode advogar durante 3 anos. Mas porque ele tem uma vedação, não pode advogar, e vamos entender de onde sai a vedação, cara. Aí ele vai ser remunerado nesses 3 anos, vai receber o salário, a remuneração como promotor aposentado, e durante 3 anos ele vai receber 1/3 da remuneração do cargo para esperar os 3 anos OAB-RJ. É isso mesmo, cara? É isso mesmo?
É isso mesmo, OAB Rio de Janeiro. Caramba, o que é isso, cara? De verdade, eu não vejo nada mais hediondo do que isso. E quer falar de criminalidade, cara? Caramba, o que significa isso, cara? Caramba! E aí vamos estudar a própria aposentadoria deles, tá? Porque joga luzes, vamos que vamos, cara. Caramba, vamos ver aqui, tá? Então o membro do MP será aposentado com proventos integrais, compulsoriamente aos 70 anos de idade ou por invalidez, e facultativamente desde que atenda às seguintes condições. Facultativamente, desde que atenda às seguintes condições. 60 anos de idade, 35 anos de contribuição previdenciária se homem, e 55 anos de idade e 30 anos de contribuição se mulher. 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos na carreira. Ao membro do MP que tenha ingressado regularmente na carreira até 16/12/98. Caramba, cara. É emenda constitucional? É para não aplicar a emenda constitucional 18 de 98 ou a 19 ou a 20? É o que é isso aqui? Aplicar-se-ão as regras contidas no artigo 8º e parágrafos da emenda constitucional 20, no que lhe for aplicável. Ao membro do MP que até 16/12/98 tenha cumprido os requisitos para obtenção da aposentadoria, aplicar-se-ão o disposto no artigo 3º e parágrafos da emenda constitucional 20 de 98, no que lhe couber. Vamos juntos, tá? Então vamos falar sobre a aposentadoria do Ministério Público. Vamos falar sobre a aposentadoria do Ministério Público. Aí você entende por que o advogado não consegue advogar no Rio de Janeiro? Ou meu camarada policial e bombeiro? É isso aqui, ó. Porque ou é a Procuradoria do Estado, tá? Embolsando, tá? Honorário de sucumbência. Ou é o próprio agora promotor de justiça fazendo isso aqui, ó. O que fazer com isso, Théo? O que fazer com isso? Estudar pra caramba, cara, e convocar aqueles, né, que como eu, né, vou fazer aqui uma... Meu Deus, o que é isso, cara? Só a palavra nessa hora, tá? Só a palavra de Deus nessa hora. Meu Deus, o que é isso, cara? Só a palavra nessa hora. Só de verdade a palavra, cara. Porque eu acho que é o que sustenta a gente, tá? Caramba, no meio de tanta dor que essas pessoas causam pra gente, só a palavra mesmo. Caramba, o que é isso, cara? Meu Deus. Meu Deus, o que é isso? Caramba, cara. Meu Deus, o que é isso, cara? Meu Deus, o que é isso? Olha, a passagem que abriu pra mim, tá, pessoal? Nem era essa que eu ia ler, tá? Mas abriu pra mim, então eu vou dividir com vocês, tá? Mas que se adequa perfeitamente ao que eu vou dizer, tá? O que eu disse pra vocês depois disso aqui, tá? Vergonha, tristeza, me define nesse momento, cara. Tristeza de verdade de ver isso, Ministério Público, de verdade, tristeza ver isso. Vamos ler Jeremias, tá, pessoal? Vamos ler Jeremias um pouquinho? Caramba, vamos ler Jeremias, tá? Não se deixem abater, não desistam, tá? É osso com osso, a gente vai sair disso, tá? Acreditem, tá? Acreditem, tá? Vamos ler Jeremias, pessoal. Jeremias, tá? Jeremias, capítulo 23, tá? Capítulo 23. Meu Deus, o que é isso, cara? Caramba, que coisa triste ver isso, meu Deus. Capítulo 23, tá? Eu decido ler, tá? Eu estou decidindo ler, tá? Do 23, tá? Jeremias 23, tá? Eu vou ler a partir do verso 9, tá? Olha isso, cara. Abriu pra mim, tá? Contra os falsos profetas. A respeito dos profetas, o meu coração está partido dentro de mim. Aleluia. O meu coração está partido dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto estão secos, porque o modo de vida deles é mau. E seu uso da força não é reto.
não é reto. Pois tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão, para a qual serão empurrados e na qual cairão. Porque trarei, porque... Meu Deus, o que é isso? Eu tô de verdade assim, cara. Eu não tinha lido isso. Não tinha lido. Porque trarei sobre eles a calamidade, o ano da sua punição, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria vi algo que causa desgosto. Profetizaram por Baal e fizeram o meu povo de Israel andar errantes. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultério, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Para mim, todos eles se tornaram como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito dos profetas: eis que os alimentarei com absinto e lhes darei de beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deem ouvidos, aleluia, Jeremias capítulo 23, aleluia. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deem ouvidos às palavras dos profetas que profetizam entre vocês e que os enchem de falsas esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Do Senhor não vem da boca do Senhor. Isso aí não, pessoal. Caramba, olha a palavra que abriu para mim na frente de vocês, cara. Se coloque disponível para você ver o que Deus faz na sua vida, fez no vídeo na frente de vocês, cara. Não foi eu que escolhi, não, pô. Caramba, o que é isso? É Deus, cara. É Deus, tá? Escolhe os improváveis, tá? Que situação, meu camarada. Meu Deus, não deem ouvidos às palavras dos profetas que profetizam entre vocês e os que enchem de falsas esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, vocês terão paz, e a todos os que andam segundo a dureza do seu coração dizem, nenhum mal lhe sobrevirá. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra. Quem esteve lá, viu e ouviu, né? Ninguém. Então a gente fala o que a gente quer, Theo. É problema nosso aqui, cara? Rapaz, o que é isso, hein? Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu. Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu e um vendaval passou sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se desviará até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias, vocês entenderão isso claramente. Aleluia, aleluia. Não mandem esses profetas, mas eles foram corretos. Não mandei esses profetas aí não, cara. Ô, meu camarada da Leste, fica falando de Deus aí, cara. Tinha que é um raio, né? Não mandei esses profetas, tá? Mas eles foram correndo. Não lhes falei, mas eles profetizaram. Tá? Mas se tivessem estado no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Deus, pátria, família, bandido bom é bandido morto, tá? E todas as coisas absurdas que foram feitas na Covid, tá? Em nome da palavra, vocês não podem fazer isso, pô.
Vocês não podem fazer isso, tá? Vocês não podem fazer isso, tá? Vocês não podem fazer isso, pô. Vocês não podem fazer isso, tá? Porque você se reúne pra falar mal, né? Pra fazer um montão de sacanagem, né? Mas não é contra mim não, cara. Vocês estão fazendo contra a palavra, pô. E eu quero ver o que vai dar, cara. Eu confio, tá? Porque eu não vivo do que eu vejo. Eu vivo do que eu creio, tá? E eu quero ver o que vai dar com vocês, tá? Peço misericórdia ao Senhor pela vida de todos vocês que fazem isso com todos nós, tá? Que Deus tenha misericórdia, eu falo isso do coração. Tenha misericórdia pela vida de vocês, misericórdia por uns e graça por outros, cara. Voltem pro caminho, cara. Porque sem Deus, cara, não tem salvação, pô. Não tem não, cara. Para com isso, tá, cara? Volta pro caminho, cara. O que vocês estão arrumando, cara? Crianças nesse momento, cara, passando fome, cara. Você entra numa cadeia dessa daí, cara, a pessoa tudo amontoado ali, cara. Ninguém sabe de nada, cara. Tu vai ali e taca o baile e denuncia a pessoa. E vocês não sabem de nada, cara. Vocês tratam pessoas presas como se estivessem em masmorras e vocês contribuem com isso diretamente, cara. Porque ninguém é processado nesse país se não for o MP, cara. E o que vocês vão dizer, cara, pra sociedade do estado do Rio de Janeiro hoje, aqui, 25 de maio de 2025, cara? E pra cada policial, cara, eu vi, cara, um relato de um policial do BOPE, cara, que foi reformado porque foi baleado, cara. O cara falando num podcast desses caras aí, acho que é Fala Guerreiro, né, cara? O cara falando ali, não sei teu nome não, camarada. Puxa vida, meu apoio aí, cara. Caramba, cara. O cara teve que pagar do bolso dele advogado, cara. O que vocês estão arrumando aí, cara? E ele falando ali, cara, no podcast emocionado, cara, porque ele reclamando que o promotor tava falando um montão de coisa dele, cara, que ele saiu de casa pra matar. E ele falando com o camarada lá desse Fala Guerreiro aí, cara, o que meu filho vai pensar, cara, o que minha família vai pensar, cara? E o que vocês vão dizer pra polícia militar agora aqui, cara? O que significa isso, Ministério Público? O que significa isso, cara? Olha o que vocês estão fazendo, cara. Vocês aí, tá? Não é o MP, pô. Sociedade não é MP, tá? Ministério Público, tá? Não são essas pessoas que fazem isso, cara. Essas pessoas vão passar, cara. E é por isso que a gente tem que brigar, cara. Pra garantir, cara. O respeito a essa instituição, cara. Que não pode se confundir com a pessoa, cara. Assim como o Corpo de Bombeiros, pô. O comandante-geral atual e o anterior tem que ser excluídos os dois, tá? E tem que ser presos. Eles têm que ser presos todos os dois, cara. E serem excluídos, cara. Eu avisei, eu bati a sandália, pô. Alexandre Lemos Carneiro, tá? Felipe Bonfim, tá? Vitor Lourenço, Fábio Pereira, eles têm que ser excluídos, cara. André Luiz Gomes, Cristiano Pinto, esses caras têm que ser excluídos, cara. Esses caras têm que ser excluídos, tá? O atual comandante, tá, da DGP, tá? Coronel Washington, não sei das quantas, tá? E tanta gente aí, cara. Tanta gente aí, tá? Que loucura é essa, cara? Que loucura é essa, cara? Tem que excluir, cara. Tem que excluir. E eu não tô destituído aqui, cara, pra falar isso não, pô. Pra falar isso não, cara. Quando eu começar a falar de contrato e licitação, vocês vão entender o tamanho desse problema, cara. E vocês todos têm que se reunir, cara. E a gente tem que conseguir arrancar deles dinheiro ainda, tá? Pra eles pagarem o vilimpêndio à imagem do Corpo de Bombeiros. Vocês têm que pagar por isso, tá? Vocês têm que pagar por isso, tá? Vocês todos têm que pagar por isso, tá? Coronel Alecrim, tá? O Coronel Corato, todos vocês, tá? Vocês têm que pagar por isso, cara. Vocês têm que pagar por isso, tá? Vocês têm que pagar por isso, tá? Porque chega ali e faz o teu gozo pessoal, cara. Coronel Marcos ficou não sei quantos anos na corregedoria. Não corre não, pô. Vamos todo mundo junto agora, cara. Anos na corregedoria, cara. Tenente Isabela Ramos. O que significa isso aí, cara? Vamos todo mundo junto agora, pô. Vamos todo mundo junto, pô. Que loucura é essa, cara? Perseguem pessoas, excluem militares, pô. Porque não gosta, né? Vou mostrar pra vocês aqui, cara.
Vocês, MP, que tinha que ter visto isso, não sou eu não, cara. Coronel Cristiano Pinto perseguiu um soldado até expulsar o cara com 2 filhos. Até expulsar o cara com 2 filhos. Ele perseguiu, cara. Eu provo, pô. E olha o que vocês estão fazendo comigo, MP. São vocês que estão fazendo isso, pô. Porque eu não tenho o que dizer. São vocês que têm que resolver, cara. Perseguiu o cara. Soldado. Até excluiu o cara com 2 filhos. Coronel Leandro Sampaio Monteiro. Excluiu um sargento bombeiro, cara. O cara não tinha dinheiro pra ir pro quartel, cara. Excluiu o cara com 2 filhos também, cara. Excluiu o cara com 2 filhos. Ele não tinha dinheiro, MP, pra chegar no quartel, cara. O que vocês fizeram? Nada. Porque ninguém controla nada. E agora vai vir tudo à tona, pô. E agora vai vir tudo à tona, cara. Tudo à tona, pô. Tudo vai vir à tona. E vocês têm que se virar. Vocês têm que se virar, tá? Já fui à auditoria da Justiça Militar. Já falei direto com o serventuário educatório e a juíza titular. Reavaliem todos os processos. Reavaliem todos os processos. E deem a cada um que é seu. CNJ, OBRJ, Corregedoria do TJ. Deem a cada um que é seu, tá? Deem a cada um que é seu. Eu não aguento mais isso. Deem a cada um que é seu, tá? Deem a cada um que é seu, tá? Cada um que pague pelo que fez, tá? Cada um que pague pelo que fez, tá? Cada um que pague. Isso não vai continuar. Isso não vai continuar, tá? Oficiais médicos, tá? Então já que eu tô aqui, cara, oficial médico, é o seguinte, cara, ó. O Teodoro é o seguinte, né? Eu vou entender qual é a situação, tá? Mas eu sou otário não, tá? Vamos todo mundo pro CRM, tá? Vamos todo mundo pro CRM, tá? Porque aí a gente limpa tudo e deixa tudo bonitinho, tá? E arruma casa pra gente poder seguir, tá? É esse papo aqui, tá? É isso, tá? Não vai passar mais não, tá? Não vai mesmo, tá, cara? Não vai mesmo, tá? E eu vou expor aqui, ó. Eu vou pegar, tá? A prova do aluno oficial Pedro Vitor, tá? Que eles fizeram tudo aquilo, eu vou mostrar todos os crimes aqui, tá? Eu vou pegar e vou mostrar aqui, tá? Eu fiz igual a Ezequias, cara. Rapaz, o que é isso? Ezequiel, né? Eu fiz, tá? É, cara, mas o crime tá ali, tá? E aqui é o seguinte, ó. Tem que declinar, tá? Tem que declinar, tá? É CNJ, tá? Tem que declinar, tá? O promotor tem que declinar, tá? É crime, tá? E tá mais do que provado, tá? E é reintregar o cara, tá? E as pessoas têm que pagar pra ele ser ali, se formar, tá? Tem que ter banda, tem que ter tudo, tá? Falei pra você, meu camarada, é sobre isso aqui, tá? Não tava bom ainda, né, Theo? Então vamos todo mundo no seu quadradinho aqui, tá? Juiz de direito, entender tudo o que aconteceu. E eu fui na OAB, tá? E a OAB quis me ouvir. Ah, não, Teodoro, vai lá na central de... vamos lá na central? Não. É crime. E não é comigo, tá? É crime. Pedro Vitor, excluído. É crime. E não é comigo. É com o MP. Mas é declinar, tá? É declinar da vara da Fazenda Pública, tá? Para a auditoria da Justiça e todo mundo responder, pô. Todo mundo ser denunciado, tá certo? E vamos que vamos, pô. Vivemos ou não em uma república? Vivemos ou não, meu camarada? Vamos ver agora, pô. Vamos ver agora, tá? Chega ali, espirra o cara, né? E vocês aí, o que fazer com vocês agora? O que fazer? O azar é que eu tenho TDAH, né, cara? Probleminha, né? Teodoro olha tudo, tá? Eu olhei, tá? E eu vi um montão de falsificação de documento público, tá? E eu quero resolver, tá? Porque ação penal pública incondicionada e o MP tem que fazer, pô. Doa a quem doer, pô. E quando eu começar a falar de licitação e contrato, eu quero ver o que vocês vão arrumar. E não tem jeito, tá? Porque eu não sou otário de novo, já tá pronto, tá? Eu não sou otário, tá? E é isso, tá? Tô cansado, cara. Fizeram muita covardia. Vamos ver como tá sendo comprada a alimentação dos bombeiros? Vamos ver como compra material no hospital? Medicamento, materiais, vamos ver aí, cara? Essas terceirizações, essas contratações, tá? Vamos ver direitinho, cara. Eu sou sociedade, tá? E eu quero. Vamos aqui, tá? Eu quero e vai fazer, pô. Doa a quem doer, vai fazer. Olha isso aqui, cara. Olha o que o MP tá fazendo, cara. Mas não vai passar não, pô. É todo mundo juntinho aqui, ó. E o que fazer, né, cara, com o MP?
Se é o MP que tem que fazer, mas aí o MP, o Teodoro, tá mostrando um montão de coisa, meu Deus do céu, o que é isso? Quase me mataram, tá? Quase me mataram, tá? Eu tive que ficar 2 meses dentro de casa, tá, MP? E quem paga por isso? Vocês têm que pagar por isso, então, né? Porque paga pro promotor ficar 3 anos, tá? Aposentado, né? Aí o Estado paga. E quem vai pagar os meus 2 meses dentro de casa sem poder sair? Os meus aparelhos de telefone, Wi-Fi e os meus computadores, tá? Câmera na porta do do meu apartamento, tá? Pintura que não existe e um montão de coisa. Quem vai me pagar por isso? Quem vai me pagar os dias que eu não pude ir pro meu escritório e quem vai fazer isso aí? Eu quero ser indenizado também. Vocês entendem? Que loucura, cara. Que loucura é essa, pô? A gente tem que pagar, cara? A gente tem que pagar, então a gente, sociedade, tem que pagar? A gente tem que pagar, cara? Não. Essa lei não vale, tá? Não vale por um montão de motivos aqui, tá? Então faz a correria MP mesmo dentro de casa e acaba com isso, tá? São vocês que têm que resolver, porque o Procurador-Geral do Estado, tá? Procurador-Geral de Justiça não resolve por vocês não, tá? Porque o MP, eles são órgãos, tá? Então se ninguém faz nada é porque todo mundo tá concordando com o que ele tá fazendo, tá? Porque quando ele se manifesta, não é o gozo. Ele se manifesta como promotor, né? Como ali Procurador-Geral de Justiça, tá? É o MP. Então, se ninguém fizer nada no MP, tá todo mundo concordando, todo mundo no mesmo saco. Mas eu acho que não é isso não, né? Teodoro, então pega o meu comboio aqui, que o Teodoro tá gritando, tá? Vem no comboio, tá? A gente tem que dar uma resposta, o Teodoro tá gritando, né? Então é essa parada aqui, tá? E fazer o que tem que ser feito, tá? E já tirar do exercício da função, tá? E fazer a limpeza, tá? Tem que fazer a limpeza ali, tá? Tem que fazer a limpeza, tá? Tem que fazer a limpeza, tá? Tem que fazer a limpeza. Cremerge especificamente um oficial, tá? Um oficial específico, tá? Um oficial, tá? Específico. Coronel espanhol. Específico. É médico, meu camarada. É médico, meu camarada. Então vamos todo mundo junto, pô. E vamos ver o que vai dar, cara. Eu tenho os específicos, tá? Você aqui, tá? Porque toda hora tem TDAH, tá? Então é tudo de arrumadinho, tá? Você aqui, tá? Você aqui e você pra cá, tá? Você psiquiatra, tá? Faz um monte de gracinha, né? Você pra cá, tá? Porque você tem órgão de classe, tá? Apesar de ser bombeiro, você tem órgão de classe, você tem que respeitar o direito humano do seu paciente bombeiro militar. E vamos ver se não vai, pô. É o psiquiatra, tá? É o outro coronel. Vamos ver o Kinés, tá? E vamos ver o que tá acontecendo, tá? Acumulação de cargo, vamos ver tudão, pô, pra poder ficar bom pra todo mundo, né? Porque senão dá ruim, pô. Teodoro, Enfermeiro, tá? Enfermeiro específico, tá? Coronel Franklin, tá? Dentro de casa eu tô falando? Me deixa quieto, porque eu fico quietinho, não venho gravar vídeo, tá? A gente resolve dentro de casa, tá? A sociedade precisa saber não, tá? Porque vocês têm que pagar por tudo isso, tá? Em relação ao enfermeiro, é o Coronel Franklin. Ô, meu camarada, você disse pra mim que era formado em Direito, né? Então você entende tudo o que tá acontecendo para além de ser enfermeiro, né? Então vamos todo mundo juntinho aqui, tá? E eu tenho razão pra dizer isso, tá? Eu tenho razão pra dizer isso. E vamos ver quem tá com o papo certo e quem tá com o papo torto, cara. E é Cremerge, e é Corém, e é todo mundo junto, pô. E de novo afirmo, cara, não é comigo, tá? É com o MP. Então, ó, MP é contigo, tá? E vamos resolver, pô. Vamos resolver, tá? Vamos resolver, tá? E quando eu paro aí, cara, não é porque eu sou desidioso. Não, é porque senão meu cliente morre, tá? O que vocês estão vendo aqui é o mínimo. Meu cliente morre, meu camarada. Meu cliente morre. Então eu tenho que ficar quietinho, tá? E entender o que fazer. Mesmo que o cliente pense, cara, que eu sou inepto. Porque eu ainda prefiro, cara, responder perante a OAB e ter a oportunidade de dizer, OAB, é isso aqui, tá? Eu acho que não me chamar não, né? Porque é muita coisa pra dizer, tá? Me chamar, vou aproveitar, tá? Me chamar pro TED, eu vou aproveitar. Mas aproveitando que estou aqui, né? Eu vou responder isso aqui também, tá? E eu quero registrar isso, tá? E vamos todo mundo juntinho. Mas ter a oportunidade de falar, poxa, é isso aqui, tá? Vocês entenderam? É isso aqui, pô. É isso. Porque, meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? Então vamos resolver, cara. Não vai passar mais, tá? E eu vou ver os próximos artigos, tá, pessoal? Vocês me desculpem. Eu vou ver o próximo artigo, que isso aqui foi assim, impactante pra mim, cara. Que loucura é essa, cara? Que loucura é essa? 118, tá? 118, eles alteraram também, inciso 4º, observar os prazos processuais e, tratando-se de atribuição concorrente, não praticar qualquer ato que importe em renúncia a esses prazos. Aí mudou 120, 142. Olha o 142.
Os valores pecuniários, tá? Decorrente de acordos disciplinares e de não persecução civil e outros ajustes similares celebrados entre a instituição e seus membros ou servidores serão destinados ao fundo especial do MP. Ah, tem um fundo especial, Theo? Eu tô entendendo. Fundo especial. Rapaz, o que é isso? Aí revogou aqui, né? E é muito interessante isso, por quê? Porque isso aqui é uma coxa de retalhos, tá? Porque você tem a Lei Complementar 159 e as outras aqui, mas elas alteraram a essa 106 aqui. Mas por que tá fazendo alteração solta? Cara, para ficar mais difícil controlar. Teodoro estuda processo legislativo, vai dar ruim, tá? E a gente tem que olhar isso aqui, tá? A gente tem que olhar isso aqui, tá? Meu Deus, é muita coisa, né? Caramba, é muita coisa, cara. Aí fala, olha que loucura, cara, fala sobre como se fosse o efetivo deles, né? A quantidade de cargos, ó, 198 cargos de procurador de justiça, 709 de promotor de justiça, 48 de promotor de justiça substituto. Incumbe ao procurador-geral de justiça exercer relativamente aos membros servidores do MP a competência regulamentar. Competência regulamentar. Rapaz, o que é isso, cara? Jogou no colo. Eles fazem isso, né? Porque senão, aí, pra conseguir ficar na internet. É isso. Caramba, cara. Olha isso aqui, pessoal. O artigo 9º, tá? O benefício de caráter indenizatório devido a um membro do MP que tenha filho ou dependente legal interdito ou que seja considerado pessoa com deficiência para fins legais, 10%, tá? Não, benefício, peraí. Conforme laudo médico pericial expedido pelo Núcleo de Saúde Ocupacional do MP, que viva sob sua dependência econômica não poderá exceder 10% do respectivo estipêndio mensal nos termos de resolução. Caramba, cara! Estipêndio mensal, cara. Mas quanto que é o valor aqui, 10% em cima? O que fazer, então, cara? Aí a lei inconstitucional, tá? 9.537 trouxe a previsão de uma gratificação como essa pro bombeiro e pro policial, que até hoje não foi paga. O que fazer com isso, Theo? Caramba, o que é isso, cara? E ele vai justificar aqui, tá? Antônio José Campos Moreira, tá? Ele vai dizer aqui, né? As introduções também instruem o expediente, ora remetido às manifestações. Isso aqui foi remetido para lá no dia 15 de maio. Pessoal, eu não vi, tá? Mas isso aqui começou a tramitar no dia 15 e hoje, 25 de maio de 2025, já tá valendo. Meu Deus, o que é isso? Que correria é essa aí, pessoal? Teodoro, não faça isso, tá? Faz isso não, Theo. Meu Deus, o que é isso, cara? Informo por oportuno que o projeto em apreço foi aprovado pelo órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Parque Fluminense em deliberação unanimemente proclamada na sessão ordinária que se realizou no dia 12 de maio. Aí fez 12 de maio, 15 mandou pra eles e hoje já tá valendo. Meu Deus, o que é isso? Rapaz, o que é isso? Eu tô sonhando. É pesadelo, né, Theo? Theo. Aí o projeto, ó. Rapaz, o que é isso, cara? 7 novos incisos, ó. Rapaz, vamos ler bonitão pra ficar maneiro? Meu Deus, o que é isso, cara? Vamos ler bonitão pra ficar maneirão, cara? O que significa isso, Theo? Para com isso, Theo. Para com isso, Theo. Vai dar ruim, Theo. Caramba, meu camarada, o que é isso, cara? Rapaz, você muda um montão de coisa, cara. Em 10 dias? Nem 10 dias, né, cara? Porque, pelo amor de Deus, cara. Rapaz, eu tô rindo assim, mas meu Deus, o que é isso? Theo, você vai falar vídeo, Theo, vai dar ruim pra gente, tá? Problema seu, tá? É todo mundo servidorzinho da República, tá? Não tem ninguém melhor que ninguém aqui não, já falei, tá, pessoal? A gente tem que ver os órgãos aí do corpo, tá? Porque aqui, ó, 22 de maio, então entrou dia 15 e 22, tá aprovada, assim como o camarada lá, o vice-governador, né? Agora já é conselheiro, vamos ver, pô, Tribunal de Contas do Estado. 22, ó, de maio. Entra em vigor, tá? Na data de sua publicação, vamos ver. Vamos ver, tá, pessoal? Agradeço muito a confiança, tá? Me estendi, mas eu vou fazer o sopesamento de todos os artigos, tá? Eu espero, de fato, poder contribuir com todos, tá? Agradeço demais a confiança, tá, pessoal? Até o próximo vídeo, tá, pessoal? Um abraço.